Relator do projeto de lei de anistia para os presos do dia 8 de janeiro será escolhido hoje, quarta-feira. O relator do projeto de lei da anistia deve ser definido hoje, quarta-feira, dia 5, pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a deputada Carol Detone, do PL de Santa Catarina, na Câmara dos Deputados. O objetivo do PL é conceder anistia aos presos do dia 8 de janeiro. Agora, sim, o problema, da gente falar em anistia é que quando a gente fala em anistia, a gente está entrando no jogo do que supostamente teria acontecido você só mesmo, anistia quem é criminoso, Então, assim, aconteceu um crime. No final das contas é isso, a gente está anistiando quem tentou demolir o Estado democrático de direito. E essa coisa de violência. O problema todo, a confusão toda, e olha só, agora a gente vai ter que, o pessoal que é bem bolsonarista sempre fica bravo comigo quando eu lembro dessas coisas, mas essa lei que criou essa aberração do atentado contra a democracia, porque uma vez eu até questionei aqui no Diário BSM, até tenho que fazer uma errata, que não existia tal crime, que isso não existia no Código Penal. De fato, não existe no Código Penal, tá? Mas existe uma lei complementar que equipara isso a crime. Existe uma lei que foi votada à parte, que foi criada à parte, criando esse crime, que é um crime que é assim, uma aberração, é um negócio que você não sabe muito bem como tipificar, que é justamente essa coisa que você acabou de ler ali, a tentativa de abolição do Estado democrático de direito através de violência. Então, assim, e é muito complicado, porque, olha só, tentativa de abolição do Estado democrático de direito. O primeiro problema, como eu sempre gosto de lembrar, Estado democrático de direito é uma expressão sem pé nem cabeça, é uma expressão sem o menor sentido, ela não... nenhuma pessoa devidamente alfabetizada deveria utilizá-la, Existe a expressão Estado de Direito e existe a expressão Estado Democrático. Em ambos os termos, a palavra, aliás, em ambas as expressões, o termo Estado tem significados diferentes. Estado democrático, Estado aqui é um substantivo. Em Estado de Direito, Estado é o particípio passado do verbo estar. Então, assim, um é do verbo estar, o outro é o substantivo Estado. Então, assim, é uma aberração, não existe Estado democrático de direito. Sempre bom lembrar isso, Estado de Direito é uma tradução em português de rule of laws, expressão do direito britânico. Ou seja, onde existe uma governança, é Estado de estar. Ou seja, a coisa está sendo governada pelo direito, existe uma governança do direito. O Estado, todos, incluindo o próprio Estado, nesse caso Estado substantivo, incluindo os governantes, os políticos, todos são regidos pela lei, pelo direito. Não é? E Estado democrático refere-se a um Estado, no caso o Estado brasileiro, que possui a democracia como, enfim, base aí dos seus princípios políticos. No caso, nosso regime republicano, visa uma democracia, o que já também é meio controverso, não é? Já que existe uma disputa e se de fato uma república pode ser verdadeiramente uma democracia. Mas, enfim, tirando todos esses carrapatos linguísticos e esses problemas de comunicação, colocaram na lei essa aberração jurídica, e essa lei foi votada e foi sancionada pelo próprio Bolsonaro. A lei enfim, óbvio, não estou falando que ele tinha a intenção de provocar isso tudo, mas é isso que acontece quando você, enfim, acaba tendo que negociar demais, quando você não tem governabilidade, quando você acaba tendo que ceder e acaba, enfim, sancionando, aprovando leis que, às vezes, ele sequer entendeu, de fato, o teor armadilha que ele estava caindo. Mas isso aí foi uma baita de uma armadilha. Enfim, estou julgando para melhor, Mas essa armadilha foi criada durante o período do governo Bolsonaro. Até agradecer, foi um amigo do Ministério Público Federal que me deu o toque. Ele falou, olha, realmente não existe isso no direito penal, mas existe essa aberração, essa lei extraordinária que foi criada justamente com a finalidade, enfim, de qualquer governo que tenha
boas relações aí com o judiciário, poder colocar qualquer tipo de oposição, porque aí esse é o problema, existe uma confusão tremenda no Brasil entre o que é governo e o que é Estado, não é? E o governo ele se incorpora ao Estado, o governo vira parte do Estado. Isso é uma característica, inclusive, do próprio governo do PT, uma característica da esquerda, se incorporar ao Estado. Né? É uma característica, na verdade, é uma mentalidade da política brasileira, de maneira geral. Esquerda ou direita sempre tem essa dificuldade. Isso é uma herança do patrimonialismo, né? Daquela dificuldade do sujeito separar os entes privados dos entes públicos, a dificuldade dos nossos políticos ao longo da história não utilizarem o patrimônio público como se fosse sua propriedade privada. Então vai se criando essa confusão entre pessoas e cargos, governos e estados. E aí qualquer tipo de ataque contra um governo, ou seja, qualquer tipo de oposição e de crítica contra um governo, por conta dessa lei esdrúxula, se torna um atentado contra o Estado. Perfeito. E atentar contra o Estado, de fato, é você tentar dar um golpe de Estado. Um atentado contra o Estado é como aconteceu na Proclamação da República, é como aconteceu com o Vargas, é como aconteceu durante o golpe militar ou contra-golpe, enfim, seja lá como... Né? Isso, de fato, é você, de fato, abolir um Estado utilizando, enfim, forças para você criar um novo Estado a partir de então, né? O que existe ali o que existiu não foi uma tentativa de abolição do Estado. O que existiu foi, na verdade, uma crítica ao processo eleitoral e, após isso, uma crítica ao atual governo, né? Mas o atual governo simplesmente conseguiu criminalizar todas essas pessoas por fazerem oposição. E o que vai acontecer se essas pessoas forem anistiadas, como o Mourão está propondo? Né? Enfim... Assumir uma culpa. Exatamente. E a lei... A aberração toda, o problema é que essa lei, né, que pode colocar qualquer opositor como um criminoso golpista, ela vai continuar existindo. Já vai ter aberto esse precedente. E você observa essas fotos ali, né, as pessoas com bandeira ou celular registrando. Gente, e aí uma das leis aqui, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Não, eles foram lá para depor. Essas pessoas foram usadas como massa de manobra pelo próprio Exército Brasileiro. É sempre bom lembrar isso. O Exército Brasileiro estava utilizando essas pessoas como massa de manobra para criar capital político e, enfim, pressionar ali as elites, né, para tentar um novo acordo, um novo arranjo. Mas e aí fica isso para as pessoas, elas precisando de liberdade, mas talvez tendo de se submeter, então, à liberdade dessa maneira. Imagina, para quem está preso lá, qualquer acordo serve. Não, 17 anos de prisão. As pessoas estão Imagina alguém que foi se proteger de uma bomba que eventualmente alguém, né, soltou lá e está presa. Essas prisões são todas por motivações políticas, né? Pegaram, enfim, pessoas aleatórias e colocaram essas pessoas na cadeia justamente para criar uma espécie aí de recado político, né? Certo.